Pessoal, acaba de acontecer uma mudança drástica no tabuleiro político da eleição de 2026, porque a notícia que acaba de ser confirmada é que um candidato à presidência da República acabou de confirmar que não vai mais se candidatar, ele acabou de desistir da eleição de 2026. Candidato à presidência da República acaba de confirmar ele mesmo, ele próprio, eu vou trazer ele aqui, confirmando que não vai mais se candidatar à eleição neste ano eleitoral de 2026. E o motivo, gente, tá? É que vocês vão ficar chocados e impressionados. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, claro que eu vou trazer para vocês. Gente, acabou a blindagem, tá? A Polícia Federal acaba de acessar o celular de Daniel Worcaro e o desespero tomou conta geral em Brasília, gente, tá? Brasília não dorme porque a Polícia Federal acabou de ter acesso, acabou de acessar o celular do Worcaro. E gente membros do judiciário, do alto escalão da política brasileira estão completamente desesperados. Principalmente ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. É uma bomba que a Polícia Federal acabou de confirmar agora, gente, tá? Neste exato momento. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Acabou de explodir aqui neste exato momento a pior notícia para Luiz Inácio Lula da Silva. A pior notícia acabou de ser confirmada sobre o Lula e a esquerda está completamente devastada, gente, tá? E eles têm, sim, todo motivo do mundo para estar desesperados, porque realmente a notícia é terrível sobre o Lula e eu vou trazer essa informação que foi confirmada aqui agora há poucos instantes, gente, tá? Gente, tá? Tudo isso e muito mais. Tem muito mais coisa que eu separei para trazer aqui para vocês, mas eu vou fazer o seguinte. Como eu sei que vocês não têm tempo a perder, muita gente já tá em um clima, né, de feriado, véspera de carnaval. Antes de tudo e qualquer coisa, quero desejar a todos vocês uma semana maravilhosa, que essa semana seja repleta de muitas e muitas bênçãos, muitas conquistas, muita paz. Para todos vocês que estão do outro lado mexido. E se vocês desejarem o mesmo para mim aqui embaixo nos comentários, vocês não fazem ideia do quanto eu fico feliz. Estão preparados, gente, tá? Estão, ó. Se tiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável, porque vocês vão gostar das notícias que eu separei para trazer aqui nesse boletim aqui para todos vocês, gente, tá? Logo de cara, vejam só esta bomba que a Polícia Federal acabou de confirmar, gente, tá? Acabou a blindagem, né? Muita gente estava vendo essa especulação, mas será mesmo que a Polícia Federal tem mecanismo para invadir o celular do Worcaro? Porque o celular tá bloqueado, né, gente? Ele não quis desbloquear o celular. Será que a Polícia Federal vai usar subterfúgios, mecanismos internacionais, inclusive lá até dos Estados Unidos, Israel, para invadir o celular de Daniel Worcaro? Será que a Polícia Federal vai conseguir extrair dados, conversas, vídeos, áudios, prints de dentro do celular do Worcaro? Gente, tá? Para desespero de grandes autoridades em Brasília, a Polícia Federal conseguiu acessar o celular de Daniel Worcaro e o desespero tá tomando conta geral, principalmente com relação ao ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Quer saber por que eles estão desesperados? Assistam que vocês vão entender. A Polícia Federal conseguiu enfim acessar. E a Polícia Federal conseguiu enfim acessar o telefone do dono do Banco Master. PF quebra criptografia e acessa celular do Daniel Worcaro, ele que tinha negado acesso, mas pelo visto não adiantou nada. A Polícia Federal quebra criptografia e acessa dados de celular de Daniel Worcaro, dono do Banco Master. Vou aqui acessar a reportagem do nosso
âncora Gustavo Uribe, confirmando, portanto, a informação que a Polícia Federal agora tem acesso aos dados do celular do dono do Banco Master. Força Policial já teve acesso a esses dados que serão compartilhados agora com o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Vou trazendo aqui na íntegra o que o Gustavo Uribe nos conta no site da CNN. A Polícia Federal submeteu o celular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, a uma ferramenta de quebra de criptografia. Os dados estão sendo compilados pela Força Policial para que sejam compartilhados em breve com o Supremo Tribunal Federal e com a PGR. Em depoimento, o banqueiro se recusou a fornecer a senha de um aparelho celular de última geração da linha iPhone. Segundo relatos feitos à CNN, o aparelho também apresentava uma camada adicional de proteção. Por isso, o dispositivo eletrônico foi acessado por meio de ferramenta da Força Policial, que tem a capacidade ainda de recuperar informações deletadas. O que será que vai ter aí nesse celular, hein? Por que tanto desespero e não liberar ou autorizar a Polícia Federal a mexer? A gente sabe, obviamente, o porquê. Porque tem muitas coisas, muitas provas que envolvem ali o Supremo Tribunal Federal, a PGR e próprios membros do Congresso Nacional. Agora, essas informações vão para a PGR, vão para o STF, vão para aqueles que estão diretamente envolvidos, aí não adianta absolutamente nada. Obviamente, eles vão tentar segurar isso aí a todo custo. O grande problema é as CPIs que acontecem no Congresso Nacional, que o governo e que o STF não estão conseguindo controlar, e utilizam-se hoje do Davi Alcolumbre, que está sob ameaça, um cara que já está delatado, né, por membros do PCC. Então eles utilizam dessa manobra ou dessas ameaças contra o presidente do Senado para que ele possa acobertar os ministros do STF. É um segurando o outro. Agora, o presidente do Senado não vai se manter, o Davi Alcolumbre, até o fim. Isso aí vai mudar em breve. Agora, aproveitando o desespero, a questão do desespero é tão grande desse pessoal que a Malu Gaspar, ela confessou muitas coisas durante uma entrevista, ela que é jornalista do Globo, que apresentou, que começou tudo isso aí, e ela falou algumas coisas muito sérias, principalmente em relação a matérias que não podem ser publicadas. Olha esse trecho aqui de alguns segundos. Muita coisa a gente fica sabendo que a gente não pode publicar. Tem um monte de coisa que eu ouvi e eu não vou escrever. O Vorcaro, de uma outra forma, fez parecido. Tinha 580 milhões de reais só de gastos com consultorias. Gastos com consultorias. Consultorias de quem? Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, fundos ligados a familiares de ministros do STF, enfim, muita coisa vai ser revelada. Eu tenho certeza que essas mensagens que vão aparecer, elas vão revelar muitas coisas. E o que mais preocupa, eu acho, essa turma toda é o quê? É que eles não estão conseguindo dar a proteção que eles prometeram, a proteção necessária para o Daniel Vorcaro, e quanto mais os fatos e a Polícia Federal vai atuando, mais aumenta a possibilidade de uma possível delação. E aí sim, uma delação seria inevitavelmente uma queda de ministros, porque a imprensa não iria segurar. A gente sabe que a imprensa está bem, junto e acompanhando esse caso, então, com certeza uma delação aí seria muito parecido, seria algo muito semelhante ao que aconteceu na Lava Jato e também que envolve a JBS, Odebrecht e essa turma que hoje está toda aí liberada. Mas isso em ano de eleição... Sempre juntos e misturados, né, gente? Tá? JBS, Vorcaro, Lula, né? Reuniões com Lula, Alexandre de Moraes visitando a casa do Vorcaro, o Lulinha com mansão disponível lá em Brasília, através da Roberta Luxing. Assim, eles estão sempre juntos e misturados, né, gente? Tem escândalo atrás de escândalo. Pessoal, vocês entenderam aqui o motivo do desespero? Se vocês não entenderem, eu vou explicar.
A Polícia Federal acessou, utilizou um subterfúgio e conseguiu acessar. Lógico que o Vorcaro não deu a senha. Os advogados lá, o advogado disse categoricamente que não ia dar senha, porque ali dentro do celular tinha coisas que não podia vazar. Claro que ali deve ter coisa que implica grandes autoridades de Brasília. Se vocês não entenderam, gente, tá? A gravidade da situação e motivo do desespero, é simples entender. O Daniel Vorcaro hoje é o homem que pode derrubar a República. O Daniel Vorcaro é o homem que, a depender do que ele sabe, se ele decidir falar, pode derrubar ministros do STF. O Daniel Vorcaro é aquele homem que pode derrubar a República, o sistema, e por isso o desespero. E o desespero é maior ainda agora com a grande possibilidade de abertura de uma CPMI do INSS, porque se houver a CPMI do INSS, possivelmente parlamentares vão querer aprovação de requerimento para convocar o Vorcaro, pessoas no entorno de Vorcaro, pessoas do governo Lula, até mesmo ministros do STF, a esposa do Alexandre de Moraes vão convocar, vão pedir explicação para todos. E agora, o grande problema, gente, tá? É que se através da CPMI, né, que pode ser instaurada a qualquer momento da CPMI do Banco Master, aprovar esse requerimento de quebra de sigilo, tipo assim, eles querem os dados, tá? Eles querem os dados que foram extraídos agora do celular do Vorcaro. Já que a Polícia Federal conseguiu acessar e já tem os dados através da CPMI, os parlamentares da oposição, é claro, porque os cupinchas do Lula não vão querer. A oposição tem grande chance de conseguir esses dados que a Polícia Federal acabou de acessar, descobrir tudo, mas enviou para o STF. Agora, o grande problema para os ministros aqui do STF é se for instaurada a CPMI e se nessa CPMI for pedido todos esses dados que a Polícia Federal acabou de acessar do Daniel Vorcaro. Vocês entenderam agora o motivo de desespero? Agora é que os ministros do STF, que segundo a Malu Gaspar, os ministros do STF estão ali agindo nos bastidores para tentar que essa CPMI do Banco Master não aconteça. Agora que eles vão ficar desesperados mesmo. Ainda mais agora que a Polícia Federal conseguiu acessar o celular do Daniel Vorcaro, eles devem estar desesperados para que a CPMI do Banco Master não aconteça. Definitivamente, desespero é a palavra que define a situação de algumas autoridades em Brasília. Vocês entenderam, gente, tá? E agora, gente, desespero no Lula, gente, tá? Lula tá completamente desesperado com essa eleição de 2026, com o crescimento devastador, avassalador de Flávio Bolsonaro. O Lula, ele tá tão desesperado, porque tá percebendo que vai ser tirado do poder, tá percebendo que vai perder a eleição, que o homem perdeu o juízo. Vocês vão entender, gente, tá? Vejam o que o Lula foi capaz de fazer. Discurso do Lula, né? Discurso que ele bateu em deputado, bateu no Trump, bateu no PT, bateu nos cabos eleitorais que estão à venda, enfim, mas especialmente nos evangélicos, que ele disse 90% dos evangélicos recebem benefício do governo, mas votam nos outros. É uma confissão de que o benefício é para comprar voto. E a outra que ele comentou foi que a campanha eleitoral desse ano vai ser uma guerra e acabou Lulinha, paz e amor. Eu acho que, não sei, parece que conta negativo para ele. Eu queria ainda mencionar uma outra de governo, né? O IBGE, né, diz que nós temos 5,1% de desempregados. E não conta como desempregado 49 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Ou seja, não dá para acreditar, né? O mesmo IBGE, com esse presidente que fez um mapa do Brasil, o Brasil no centro do mundo, e um outro mapa em que o norte está no sul, o sul está no norte, o mundo de cabeça para baixo. É de cabeça para baixo mesmo.
A cada dia que passa, a gente sabe de mais detalhes do assédio sofrido pela moça de 18 anos por um ministro do Superior Tribunal de Justiça chamado Marco Aurélio Buzzi, que se internou num hospital. Está tudo sendo investigado. Para mais detalhes, não precisa muita investigação, né? Porque tem 2 pessoas nesse caso. Não tinha ninguém de binóculo à distância ou de câmera filmando. Os pais dela eram, né, amigos da família Buzzi, que tem uma casa de veraneio em Balneário Camboriú. Eu estou citando aqui detalhes que eu li nos jornais, só para lembrar. E ele, lá pelas tantas, disse que ia para o mar. Eu acho que a menina talvez tenha ido para o mar, ele disse que também iria. Aí a aconselhou a sair dali, ir para um lugar mais ermo, mais deserto, dizendo que a água do mar lá era diferente. Entraram na água, lá pelas tantas ele sugeriu que estava com frio. E aí mostrou um casal distante que estava agarradinho para se esquentar e perguntou se não era essa a solução e abraçou a menina por trás. Ela tentou se desvencilhar, foi difícil. Ali foi uma coisa assim que ela chama de 3 vezes. Né? Ele depois chegou a, de certa forma, ameaçá-la, dizendo que ela precisava ser discreta se quisesse subir na vida, algo assim. Ela ficou horrorizada, né, saiu dali. Eu acho que ela correu um grande risco. Né? Imagina se o sujeito lá na cabeça dele, que a gente viu que não é uma cabeça normal. E essa menina agora vai me entregar. Né? Eu afogo ela aqui e vou dizer que ela saiu mar adentro e se sentiu mal e morreu afogada. Né? Infelizmente é só a imaginação minha de ficção policial. Né? Não aconteceu isso. Ela saiu, eu acho que ele ficou na água e contou aos pais. Os pais imediatamente foram embora e registraram boletim de ocorrência em São Paulo. Eu fico pensando em outras coisas, né? Qual era a relação entre um juiz de um tribunal superior e um advogado? Será que esse advogado já teve causas com esse juiz? Aí tem mais coisas a serem investigadas, afinal tem uma comissão formada por... eram 3, já ficou 2. Por algum motivo a ministra Galotti, que estava lá indicada, ela alegou alguma coisa, talvez amizade, alguma coisa assim, se sentiu impedida. Né? Mas vão arranjar mais um lá, 3, para investigar. O caso já está no Conselho Nacional de Justiça, já foi para o Supremo, está com o ministro Nunes Marques. É um caso que acontece no momento em que a justiça brasileira está sob escrutínio, sob o olhar do país inteiro, agora com os penduricários também. O Transparência Brasil mostra que tem 60 penduricários diferentes no Poder Judiciário e no Ministério Público. Enfim, é mais um caso para o Supremo num dia em que, né, numa época em que, no Globo de domingo, por exemplo, está lá a informação de Lauro Jardim dizendo que os ministros do Supremo já foram informados que ainda vem muita coisa do Vorcaro do Master em relação ao Supremo. Estão apertando o cerco da empresa dos Toffoli, que se chama Maridt, né? Significa Marília Dias Toffoli. Eles são de Marília, né? De Brasília. Alexandre Garcia. A chapa está esquentando, gente, tá? Já avisaram aos ministros do STF que o grosso, vou até utilizar aquela frase do Lula, né? O grosso vai entrar a partir de agora. Gente, tá? E a informação que a gente tem de bastidor é que muita gente em Brasília, muitas autoridades de Brasília não estão dormindo, gente, tá? Essa notícia da Polícia Federal sobre principalmente a questão do celular do Daniel Vorcaro assustou, gente, tá? Deixou autoridades devastadas em Brasília. Vamos que agora é hora dele, Flávio Bolsonaro, gente, tá? Flávio Bolsonaro
detonou. Meu amigo Flávio, né, gente, tá? Vamos falar assim, porque a música fez tanto sucesso na internet. Tá aqui meu amigo Flávio, nosso futuro presidente da República, detonou o Lula, sem dó e nem piedade, por causa dessa fala desastrosa. Isso porque o Lula faz parte do governo do amor. Imagina se não fosse. Alguém deu a notícia. Tá aí Flávio Bolsonaro, gente, tá? Foi pra cima do Lula sem dó e nem piedade. Ou seja, o Lula incitando seus eleitores a atacar os bolsonaristas, os aliados do Bolsonaro, os patriotas, os conservadores. Isso é porque ele é o governo do amor, né? Vocês se lembram lá na época da campanha, né? Vamos tirar o governo do ódio, vamos colocar o governo do amor. E o Lula está aí incitando, né, os seus eleitores a atacarem os bolsonaristas, gente, tá? É o retrato. E agora, doutor Sebastião Coelho solta uma bomba sobre o escândalo do caso Master. Ele está lá, gente, bem na frente do prédio do Banco Master e soltou uma bomba gigante. Vejam só. Está o Banco Master. O centro de aqui atrás de mim está o Banco Master. O centro de um dos maiores escândalos da República. E vejam que até o próprio nome do banco está encoberto. Você só esconde aquilo que não é legal e aquilo que dá vergonha. Quando o sigilo das investigações, dos documentos que foram apreendidos pela Polícia Federal, forem revelados, vocês vão ver que essa República vai cair. Vejam que eles colocaram tapumes em toda, cercando o banco. Por aqui você não vê absolutamente nada. Um pouco mais para trás estão os seguranças fazendo o trabalho dele. Mas nós temos que pressionar para que tudo isso seja revelado e os culpados sejam responsabilizados. Aqui atrás de mim... É isso aí, gente, que os culpados sejam responsabilizados e punidos. E é para isso que a gente precisa urgentemente que a CPMI do Banco Master seja instaurada, assim, mas o quanto antes, gente, tá? Para desespero de muitas autoridades. Falando em desespero, gente, tá? Aqui não tem notícia boa pro Lula, não. Segundo Paulo Capelli, o PL, tá? O partido do Bolsonaro, acusa Lula de pedaladas fiscais e cita impeachment em ação no STF. Ou seja, Lula acaba de ser acusado de cometer o mesmo crime que a Dilma Rousseff cometeu lá quando ela era presidente, lá no pleito eleitoral dela, e que culminou na expulsão dela. Ela sofreu o impeachment por pedaladas fiscais. E o Lula, gente, tá cometendo pedaladas fiscais do mesmo jeito que a Dilma. E aí, vai ter impeachment ou não vai ter? Segundo o Paulo Capelli, do Metrópolis, o Partido Liberal acusa o governo Lula de cometer novas pedaladas fiscais no orçamento, prática que motivou o pedido de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff em 2016. A afirmação consta em ação protocolada pela sigla no STF na última quarta-feira, dia 4/2. O PL sustenta que o governo teria instituído um sistema que permite a execução de despesas fora dos limites legais, o que, segundo a legenda, compromete a transparência das contas públicas e cria uma estrutura paralela de financiamento estatal. Isto nada mais representa do que uma nova roupagem das pedaladas fiscais. Pedalada fiscal que levou o impeachment da Dilma é que o Lula está cometendo agora nessa gestão, que culminaram no processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
Afirmam os advogados Luiz Gustavo de Andrade Rocha e Tiago Vieira de Carvalho. De acordo com a petição, aproximadamente 89,9 bilhões teriam sido retirados do teto de gastos por meio de exceções legais e créditos extraordinários. Para o PL, esse mecanismo transmuda o regime fiscal em simulado de legalidade. Cadê a Janaína Pascoal, hein, gente, tá? Cadê a Janaína Pascoal para colocar a boca no trombone, para ir lá denunciar, mostrar e provar as pedaladas fiscais, né? Na época da Dilma, ela resolveu. E agora? Vai assistir de camarote, caladinha, não vai fazer nada? Né, gente? Tá aí. E a oposição tá fazendo o seu trabalho, tá indo para cima, cobrando explicações e acionando o STF. Olha, pedalada fiscal. E aí, não vai acontecer nada? Tá aí, né? Os parlamentares fazendo o seu trabalho. Vamos lá, gente. Vamos lá, porque tem mais. Daqui a pouco, gente, tá? Candidato à presidência do Brasil acaba de confirmar, acaba de desistir da candidatura. Candidato acaba de desistir da eleição de 2026. Quem será esse candidato, hein, gente? Daqui a pouco eu vou trazer essa notícia para você, porque o que eu vou trazer aqui agora, gente, tá? É uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. E olha que eu acompanho política, gente, há muitos anos. Mas quando o Lula disse isso aqui, eu fiquei assim, gente, é muita cara de pau e muito desespero para se perpetuar no poder. Sem fundamento, Lula diz que 90% dos evangélicos ganham benefícios do governo e irrita líderes religiosos. Tem condição uma coisa dessa, gente? Que acusação gravíssima que o Lula acabou de fazer contra os evangélicos. O presidente Lula do PT defendeu neste sábado que a militância petista busque apoio dos evangélicos ao partido. Em discurso da cerimônia de celebração dos 48 anos do PT em Salvador, Lula ainda alegou que 90% dos evangélicos recebem recursos do governo. 90% dos evangélicos recebem benefícios do governo. Ou seja, categoricamente ele está aqui explicitando que benefício é para comprar voto. Pelo menos abriu precedentes para a gente interpretar dessa forma. Tipo assim, meus cupinchas do PT, meus companheiros do PT, ó, corram atrás dos evangélicos porque não tem lógica. 90% dos evangélicos ganha benefício social. É muita cara de pau. Então quer dizer que se ganha benefício do governo Lula, tem que votar no Lula, é isso? Então por quê? Se não foi esse o propósito, por que o Lula comentou isso? Tá? Tá aí. 90%, ó. Lula disse, abre aspas, 90% dos evangélicos ganham benefício do governo. Nós não podemos esperar que eles falem bem de nós. Nós precisamos ir para lá conversar, disse o petista. 90% dos evangélicos ganham benefício do governo, do PT, do Lula. Então tem que votar no Lula. Gente, isso é muito desespero, gente. O Lula está desesperado para se perpetuar no poder. Ele está vendo que ele está despencando, caindo nas pesquisas contra o Flávio Bolsonaro e está desesperado agora. Agora ele quer ir para cima dos evangélicos. Vocês acham mesmo, gente, que algum evangélico apoie saber disso aqui que o Lula está dizendo? Porque é uma acusação muito grave. Você acha que algum evangélico vai ter coragem de votar nisso aqui? Tá aí. Apesar de não haver recorte por religião, né, nos cadastros de todos os benefícios sociais, o percentual citado por Lula entra em contradição quando comparados com dados demográficos. De acordo com o censo de 2022, a população evangélica do Brasil é de 47,4 milhões de pessoas, ou seja, para Lula, 42,6 milhões de evangélicos que recebem algum benefício. Embora cerca de 94 milhões de brasileiros recebam algum benefício ou assistência direta do governo federal, o que corresponde a aproximadamente 44% da população, o cruzamento de dados do IBGE evidencia que o número estimado de evangélicos de baixa renda no Brasil seria em torno de 26 a 32 milhões. Ou seja, o próprio IBGE do Lula desmentindo e desmascarando o Lula, gente. É muita vergonha. Que desespero, Lula, para se perpetuar no poder. Que desespero, gente, tá?
E agora, gente, candidato à presidência acaba de confirmar que desistiu da campanha. Não vai mais ser candidato à eleição de 2026. Quem será? É esse aqui, gente, tá? Que não vai fazer a menor falta. Não vai fazer mesmo, gente, tá? Ciro Gomes, que teceu duríssimas críticas contra o Bolsonaro, contra o clã Bolsonaro, contra bolsonaristas. Disse que o Bolsonaro é ladrão, que a família do Bolsonaro é ladrão, um bando de bandido, uma quadrilha. Vai tarde, sabe que não tem a menor chance de vencer o Flávio Bolsonaro, desistiu. Jogou a toalha e desistiu da candidatura. Tá aqui, gente, tá? Ciro Gomes diz que não pretende ser candidato em 2026. Não pretendo mais ser candidato, vejam só. Olha, eu não pretendo mais ser candidato. E acho que nós temos que, de qualquer forma, construir um movimento que liberte o Ceará dessa ditadura corrupta que está nos levando para o desastre. Hoje, quem manda no Ceará são as facções criminosas. A saúde pública do Ceará é um retrocesso administrado de forma clientelista por politiqueiros que não têm o menor treinamento para uma gestão como é, por exemplo, o Hospital Regional do Cariri. Você tem gravíssimos problemas com a oferta de energia elétrica. Você tem 62%, ou seja, 2 de cada 3 quilômetros das estradas caindo aos pedaços no Ceará. Tudo isso pede a desindustrialização, as indústrias indo embora. Tudo isso pede uma mudança e eu vou ajudar essa mudança a acontecer. Olha, eu não pretendo mais. Não pretendo mais ser candidato à presidência da República. Arregou, viu que Flávio Bolsonaro está crescendo, está ultrapassando até o Lula. Se o Flávio Bolsonaro está passando o Lula, o que sobra para isso aqui, gente, tá? Vai tarde, não vai fazer falta nenhuma. E o Brasil agradece, gente, tá? Vocês gostaram dessa notícia, né? Fala aqui pra mim, vocês gostaram, né? Gente, menos um, né? Pra enfrentar o Flávio Bolsonaro. Porque isso aqui, gente, o Ciro Gomes é aquele que nem mais fede do que cheira, né? É aquele cara que ele tá magoado com o Lula, porque na época do Haddad ele achou que ele que seria o candidato, que o Lula ia colocar ele para ser candidato, não aconteceu do jeito que ele quis. De lá para cá, comprou guerra com o Lula, e no meio do caminho também comprou guerra com o Bolsonaro. É aquele cara nenhum e nem o outro. E o final, o resultado é isso, desistiu, jogou a toalha. Vou ficando por aqui, gente, tá? Até o nosso próximo boletim.